Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, para nossa meditação, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, da primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo 5, e o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O título dessa mensagem é o sim ou não de Deus. O sim ou não de Deus. Meus caros amigos, quando nós falamos com nosso Pai que está nos céus, devemos sempre estarmos preparados. Devemos sempre estarmos preparados para ouvir um sim ou um não. Veja o que está escrito na palavra do Senhor, e vou repetir. E esta é a confiança que temos nele, Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em primeiro lugar, vamos permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Em primeiro lugar, vamos ficar dispostos a aceitar a vontade de Deus e não a nossa. Vamos permitir que Deus faça a sua vontade e não somente a nossa. Estejamos sempre preparados para ouvir de Deus o sim, mas também para ouvir de Deus o não. A palavra do Senhor nosso Deus também nos diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos seus mandamentos, fazemos o que é agradável à sua vista. Ouviu aí, meu irmão? Ouviu aí, meu amigo? Se o nosso coração não nos condena. Muitas das vezes o nosso coração nos condena, nos repreende, nos chama a atenção. Muitas das vezes o nosso coração não está em comunhão com Deus. Não está em comunhão com Jesus. Muitas das vezes nós estamos em situação de desobediência a Deus. E nós, no estado de desobediência diante de Deus, se não estamos em comunhão com Deus, se não estamos fazendo a vontade de Deus, a sua oração pode não ser respondida como você deseja, embora você tenha confiança. Amados, se o nosso coração não nos condena, se o nosso coração está em paz com Deus, tem comunhão com Deus, tem comunhão com Jesus, se estamos bem com os nossos irmãos em Cristo, se temos paz com as demais pessoas, se somos pacíficos, se somos justos, se o nosso coração não nos condena, se ele não nos repreende, não nos exorta, se o nosso coração não tem algo contra a nossa conduta, nossas palavras, nossas atitudes, nossos comportamentos, então, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se estamos em paz com Deus, com Jesus, temos confiança para com Deus.
e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Mas é preciso que o nosso coração esteja em paz com Deus, não nos condene. Esteja em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, não nos condene. É necessário que o nosso coração não nos acuse de nada. Porque se o nosso coração nos acusa, nos repreende, nos chama atenção, isso pode interromper as respostas das suas orações e não vir a resposta da forma como você está querendo. Quando oramos ao Senhor nosso Deus, quando fazemos pedidos ao nosso Deus, temos que pensar na confiança em Deus, ter fé em Deus. Mas também esperamos também que o nosso Deus faça a sua vontade e não somente a nossa. E que o nosso coração esteja em paz com Deus, que Ele não nos condene. Nem sempre o Senhor nosso Deus vai nos responder tal qual você pediu. Porque tem que ser de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a sua situação espiritual diante de Deus. E de acordo com a sua confiança em Deus. Nem sempre os pais dizem sim aos filhos quando eles lhe pedem alguma coisa. Nem sempre os pais dizem sim aos filhos quando eles lhe pedem alguma coisa. Ordinariamente, os pais respondem: não, não posso, não tenho condição, não tenho dinheiro, não é o momento certo. E o pai responde não. Então o pai de família tem respondido sim e tem respondido não. E como filho, tem que obedecer, aceitar o sim ou não. E aceitar com alegria, com prazer, com satisfação e não com constrangimento. A palavra de Deus diz: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Deus está pronto para ouvir a oração do justo. Deus está pronto para ouvir a oração do justo. Mas Deus, antes de atender a oração do justo, Deus examina interiormente o coração do homem. Faz um exame minucioso da parte espiritual do homem. Tem a vontade de Deus, sim ou não? Deus examina a fé dele. Deus examina a disposição do coração dele. Para poder atender, para poder ouvir, para poder dar uma resposta. Veja o que está escrito ao livro dos Hebreus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, coração verdadeiro, coração sincero, honesto, não coração enganoso, não coração mentiroso, não coração falso, não coração cheio de dúvidas, não coração cheio de trapaças, mas cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. É necessário que o coração esteja purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Assim diz o livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Vamos nos aproximar de Deus com coração sincero, sem mácula, sem nódoa, sem engano, sem mentira, sem fingimento, sem impureza e com interesse de fé.
para que o nosso Deus possa nos ouvir e se apiedar de nós e, segundo a sua vontade, nos atender. Que sempre a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. No livro de Jeremias está escrito: então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. Deus quer que nós oremos a Ele. Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer que nós nos humilhemos diante dEle. Nós somos pecadores, precisamos de Deus. Deus está pronto para nos ouvir. Mas é preciso atender às exigências da palavra de Deus, às condições de Deus. Disse Jesus: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, as portas se abrirão para ele. Palavra do Senhor Jesus: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, as portas se abrirão para ele. Mas esta pessoa que está pedindo, está buscando, está batendo na porta, que Jesus disse que pede e recebe, ele busca e encontra, ele bate, as portas se abrem para ele. É preciso que ele atenda à vontade de Deus. Ele esteja em paz com Deus. Esteja em comunhão com Deus. Tenha fé no Senhor. É necessário que o coração dele não o repreenda. É necessário que o coração dele não lhe condene. Que ele tenha paz com Deus, paz com Jesus, paz com os irmãos, paz com a palavra de Deus. Para que, pedindo, recebe, busca, encontra, e bate, as portas se abrem. É preciso atender às exigências, servir ao nosso Deus, com obediência, com humildade, coração purificado, livre de mágoa, livre de mentira, coração livre de fingimento, mas com coração verdadeiro, sincero, com a fé firme. E aí Jesus diz: se pede, recebe, se busca, encontra, se bate, as portas se abrirão para ele. Mas se anda o contrário, pode receber o sim ou não. Se anda o contrário da vontade de Deus, a maior possibilidade é receber o não. Mas eu quero dizer para você, meu prezado amigo e meu prezado irmão, esteja sempre disposto a receber tanto um sim de Deus como um não de Deus. O sim de Deus é uma bênção e o não de Deus é outra bênção. Se você orou ao Senhor, fez um pedido ao Senhor, ele respondeu sim, glória a Deus. Mas se você orou ao Senhor e a resposta veio negativa, veio não, diga glória a Deus. Glória a Deus com sim e glória a Deus com não. Esteja disposto a receber com alegria, tanto sim como não, porque o sim de Deus é uma bênção, assim como é uma bênção o não de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para você. A época dele lhe ouvir, dele lhe atender. O momento certo de ele dar aquilo que você precisa. Então, com certeza, Deus responde às nossas orações. Estejamos preparados para recebermos o sim ou não de Deus. Porque Deus nos ama. Deus nos ama, louvado seja o nome do Senhor. E vamos permitir que o querer de Deus venha sobrepujar sobre a nossa vontade. Vamos permitir que o não de Deus seja bem aceito por nós com prazer e alegria, assim como o sim de Deus, vamos receber também com prazer e alegria o sim de Deus.
O sim de Deus é uma bênção e o não de Deus é outra bênção. Meu querido amigo, meu querido irmão, que o Senhor nosso Deus te abençoe sempre, abençoe sua família, esteja sempre disposto a orar ao Senhor e aguardar firmemente o sim de Deus ou o não de Deus, e receba tanto sim como não com prazer e alegria e satisfação, porque Deus te ama e Jesus te ama. O não de Deus é uma bênção para você, assim como o sim de Deus também é uma bênção para você. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.